Você está pensando em tratar suas varizes, mas existe uma dúvida que provavelmente está impedindo a sua decisão. Será que elas vão voltar? Será que daqui a 5 anos vou precisar fazer tudo de novo? Será que vale a pena investir no tratamento? Eu sou a doutora Juliana Sander, sou cirurgiã vascular e hoje eu vou responder essa pergunta usando aquilo que realmente importa. Evidências científicas, experiências de quem trata varizes praticamente todos os dias. E a resposta curta é, na maioria dos casos, não. Quando o diagnóstico é correto, a causa da doença é tratada adequadamente, a taxa de recorrência é muito pequena e os resultados costumam ser muito mais duradouros. Estudos internacionais com acompanhamento de até 10 anos mostram que a taxa de recorrência verdadeira é inferior a 10%. Mas existe um detalhe muito importante que quase ninguém te explica. Primeiro, precisamos entender o que realmente significa voltar. Muita gente faz o tratamento, passa 5, 6 anos e aparece um vazio novo. A imensa maioria pensa, poxa, meu tratamento não deu certo. Na maioria das vezes isso não é verdade. Uma coisa é surgir uma veia nova ao longo dos anos. A outra, completamente diferente, é a mesma veia tratada voltar a apresentar refluxo, causar algum problema para você. Isso sim é recorrência, quando essa veia que a gente tratou voltou, apareceu ali. Mas quando surge uma veia nova, aí não é uma volta, é um vaso novo. E é justamente essa recorrência verdadeira que acontece em menos de 10% dos casos, quando o tratamento é bem indicado e bem executado também. Agora surge uma outra pergunta. Por que as pessoas dizem que trataram e voltou tudo? Na maioria das vezes, porque foi tratado apenas o que aparecia ali na superfície. Os vasinhos, eles sim foram eliminados, mas a veia que estava alimentando todo aquele problema permaneceu doente. É como pintar uma parede com uma infiltração sem consertar o vazamento, sem fechar aquele caninho que está furado, vazando. Por um tempo, parece até que está resolvido. Você passou uma tinta ali na parede, resolveu, mas com o tempo, aquela manchinha, ela vai voltar. Porque o problema continua lá. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Por isso que é importante a gente mapear direito o problema. Fazer um ultrassom, porque só o ultrassom Doppler vai mostrar para a gente aonde que está aquele problema internamente. Aonde que está a origem do problema. O ultrassom, ele permite avaliar toda a circulação venosa. Mostra onde que está o problema, se existe refluxos, onde esse refluxo começa, para onde ele está drenando, quais as veias que realmente precisam ser tratadas. E, principalmente, evita que o tratamento seja feito apenas na aparência, mas na causa. Essa investigação aumenta muito a durabilidade dos resultados. E existe outro ponto que eu sempre explico também para os meus pacientes. As varizes têm um comportamento genético importante. Quem tem predisposição continuará tendo essa predisposição ao longo da vida. Nunca vai mudar, você não consegue mudar o seu DNA. Isso significa que novas veias vão surgir com o passar dos anos, necessariamente. Para as mulheres também tem uma questão hormonal. A gente tem uma alta influência dos hormônios femininos sobre as veias da perna. Novo aparecimento de vasos ao longo dos anos não significa que o tratamento anterior falhou, significa apenas que a doença venosa, hoje a gente chama de doença venosa crônica, ela é dinâmica e precisa de acompanhamento, assim como acontece em diversas outras condições de saúde. Por exemplo, se você tem um diabetes, você toma um remédio, mas você não está curado daquele problema, você precisa de acompanhamento. Na minha prática clínica, eu acompanho muitos pacientes que fizeram tratamento há 5, 8, 10 anos e continuam muito bem, que vêm para fazer uma manutenção, tratar aqueles novos vasinhos, aquelas novas veinhas que apareceram com o tempo. Mas isso é apenas uma manutenção. Alguns apenas vão precisar de pequenos retoques, pequenas intervenções, coisas mais simples. Outros acabam nem precisando de muita coisa. O mais importante é entender que um bom resultado começa muito antes do procedimento.
Ele vai começar com um diagnóstico preciso, com uma avaliação completa, com um planejamento individualizado para cada paciente. Se você quer saber exatamente qual é a causa das suas varizes, quais os tratamentos realmente que vão fazer sentido para o seu caso, quais os resultados que você pode esperar a longo prazo, é preciso ser feita uma avaliação completa, usando todos os recursos que a gente tem. A gente tem diversos aparelhos que servem também como auxiliares, inclusive para a gente fazer um planejamento correto. Durante a consulta, vou querer saber de todas as suas questões, as suas individualidades, o que está te incomodando, o seu histórico familiar, quais os tipos de procedimentos que você já fez, quais são até as suas frustrações, quais são aqueles procedimentos que você fez que não ficou satisfeita, o porquê que aconteceu aquela falha no tratamento. Então, por isso que é necessário uma avaliação muito completa para definir a melhor estratégia para vocês. Obrigada por assistir esse vídeo. E se esse vídeo ajudou você, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que acredita que tratar varizes é apenas uma solução temporária. E até o próximo vídeo.